onde nós temos a inicialização da síntese de proteínas. E aí o que é que vai acontecer? Mais RNAs transportadores, eles vão chegar, trazendo mais peças para a formação dessa proteína, trazendo mais aminoácidos. Então, ele vai se instalar onde? Vai instalar nessa cavidade, que é chamada de cavidade A. Beleza? Então, esse RNA transportador, ele vai se instalar aqui, ó. Tá ok? E aí, depois que esse RNA transportador ele se instala aqui, o que é que acontece? Essa peça de aminoácido se liga a essa segunda peça de aminoácido. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem o início da síntese de proteínas. É nesse momento onde você tem a ligação do aminoácido 1 com o aminoácido 2 que você tem o fim da segunda etapa. Tá bom? O que é o início da segunda etapa? O início da segunda etapa é a junção do aminoácido RNA-T com a parte inferior do ribossomo, a subunidade menor do ribossomo. Qual é o fim da segunda etapa? É quando a primeira molécula de aminoácido se liga à segunda molécula de aminoácido. E aí sim você tem o início da síntese de proteínas. Tá certo? Então, nessa parte aqui, você está começando efetivamente a sintetizar as proteínas. E aí, confirma o que a gente falou na aula passada, né? Que o ribossomo, as subunidades do ribossomo sozinhas, elas não produzem proteínas. O ribossomo ele só vai estar na sua forma funcional, quando essa unidade maior se liga à subunidade menor. E aí o que é que acontece? Essas peças do ribossomo, elas ficam soltas no citoplasma, elas só vão se unir quando eles forem produzir proteínas. Então, se você vê um ribossomo, se você está analisando uma microscopia de varredura e você viu um ribossomo completo com as duas subunidades, quer dizer que ele está produzindo proteínas. Tá ok? E aí vamos continuar. Qual é a terceira fase, né? Qual é a terceira fase? Aqui ainda é a representação aqui dessa etapa de iniciação. É só para mostrar aqui como é que acontece a ligação entre esses aminoácidos, né? Então você tem o primeiro RNA transportador e aí chega o segundo RNA transportador. Então essa parte aqui, certo? Do aminoácido que chegou vai se ligar a essa parte aqui do aminoácido que já estava presente, certo? E aí, nesse processo, você vai ter a liberação desse primeiro RNA transportador. Então, agora essas duas moléculas de aminoácidos que estavam ligadas, elas vão permanecer o quê? Vão permanecer presas, foi uma coisinha que eu deixei de falar para vocês. Elas vão permanecer presas aonde? Vão permanecer presas sempre no último RNA transportador que chegou. Por quê? Porque senão elas vão se dispersar, não é isso? Elas têm que permanecer, essas moléculas aqui, elas têm que permanecer presas até que termine o processo de formação da proteína. Quem é que vai se soltar? Vai se soltar os RNAs transportadores que já trouxeram, né? Que já trouxeram seus aminoácidos. Eles vão se soltar e vão ser retirados desse complexo. Quem é que vai ficar? Vai ficar só o último RNA transportador. E esse último RNA transportador, ele vai estar ligado a todos os outros aminoácidos restantes, tá bom? E aí, ó, depois que você tem a soltura, né? Depois que você tem a fase de iniciação, nós temos a fase de elongação, é quando você vai ampliar a sua cadeia proteica, você vai ampliar a sua cadeia de aminoácidos. E aí o que é que acontece? O espaço não estava ocupado, né? Ó, esse espaço aqui, onde chegam os RNAs transportadores, não estava ocupado? Estava ocupado. Então a gente tem que reabrir esse espaço. Como é que esse espaço ele é reaberto? Essa subunidade maior, ela se desloca. E aí esse primeiro RNA transportador, ele passa para essa primeira cavidade, certo? O RNA transportador que chegou por último, ele passa para essa cavidade central. E aí você tem a liberação de uma terceira cavidade, que é a cavidade que vai receber um novo, não é isso? RNA transportador. Só que o que é que acontece? Só quem se mexeu foi a parte superior.
essa parte inferior ela tem que acompanhar também, para que essas cavidades elas fiquem compatíveis. E aí nós temos um chamado fator de deslocamento, né? Fator de elongação. Então ele vem, se liga nesse espaço aqui e puxa essa subunidade menor do ribossomo, fazendo com que esse local, esse espaço, essa cavidade A, ela fique liberada novamente. Quando ela está liberada novamente, o que é que vai acontecer? A chegada de mais um RNA transportador, trazendo quem? Uma outra molécula de aminoácido. Molécula de aminoácido essa que vai o quê? Se ligar às duas moléculas já existentes. E aí esse RNA transportador ele é desligado dessa segunda molécula de aminoácido. Essas três moléculas de aminoácidos agora elas passam a estar ligadas a quem? Ao último RNA transportador que chegou. Elas passam a estar ligadas ao último RNA transportador que chegou, né, nesse complexo. Beleza? E aí, pessoal, falando um pouquinho ainda dessa etapa de elongação, o que é que a gente tem que dizer, né? A gente tem que falar o seguinte, que o RNA mensageiro, ele possui informações para a produção, ele possui informações que vão indicar qual tipo de aminoácido deve ser capturado pelo RNA transportador, tá certo? Então, ó, esse RNA mensageiro aqui, ele tem várias sequências, e essas sequências de 3 em 3, que são chamadas de códons, né? Essa sequência de 3 em 3, 3 em 3 moléculas de nucleotídeos, não é isso? 3 em 3, elas vão servir para dizer qual tipo de aminoácido vai ser ligado e qual tipo de aminoácido é necessário para a produção dessa proteína específica. Então, aqui, ó, você tem essa sequência A, U, G, essa sequência aqui A, U, G, não é isso? Essa sequência A, U, G, ela faz referência a um aminoácido chamado de metionina. Então, o RNA transportador, ele não vai buscar, por exemplo, a valina, que é um outro tipo de aminoácido. Ele vai buscar quem? Ele vai buscar a metionina, porque a sequência indicada pelo RNA mensageiro é a sequência AUG, tá certo? É a sequência AUG, beleza? Quando a sequência for GUU, o RNA vai trazer o quê? Vai trazer o seu aminoácido específico. Qual é o aminoácido específico para essa sequência? É o aminoácido chamado de valina, tá certo? E aí vai para todos os outros aminoácidos. Lembrando que nós possuímos, existem, né, 20 aminoácidos. Existem 20 aminoácidos. Existem os aminoácidos que são os aminoácidos naturais, que são aqueles que a gente consegue produzir no nosso metabolismo. E existem os aminoácidos que são chamados de aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não consegue produzir e a gente obtém através da alimentação, beleza? Esse processo aqui, pessoal, essa estrutura aqui do RNA, né, essa sequência de códigos presentes no RNA, essa sequência de códigos presentes no RNA, que na realidade são as informações que vão estar sendo lidas, né? Então a leitura ela é feita de 3 em 3, né? Então cada 3 em 3 é como se formasse uma palavra. E qual é a palavra? Essa palavra é referente a um aminoácido, tá certo? Então a cada 3 em 3 é como se a gente estivesse lendo que tipo de aminoácido deve ser trazido para a produção da proteína, tá bom? Então essa sequência aqui é chamada de janela de leitura. Essa sequência aqui de códons, não é isso? Essa sequência de 3 em 3 nucleotídeos é chamada de códons. E elas estão presentes aonde? Na molécula de RNA. Não falei para vocês que a molécula de RNA mensageiro, ela não é uma cópia do DNA, então ela copia as informações, ela escreve as informações. Então ela trouxe as informações escritas, mas ela só tem sentido de 3 em 3 letras. A cada 3 em 3 letras, elas têm um determinado sentido. E qual é o sentido? O sentido é um tipo de aminoácido. Cada sequência de 3 em 3 letras faz referência a um aminoácido que deve ser trazido para a produção da proteína específica, não é isso? A junção de todos esses aminoácidos aqui vão formar uma proteína, beleza? Lembrando que se a gente alterar a posição de uma dessas sequências, nós vamos produzir proteínas diferentes. Se por acaso
a valina ela tivesse bem aqui, ó, se por acaso a valina ela tivesse aqui no lugar do ACC e o ACC tivesse aqui no lugar da valina, certo? Então nós teríamos uma proteína diferente, porque as sequências elas foram trocadas, tá bom? Então esse processo aqui ainda a gente está falando do processo de elongação, que é o processo de ampliação da cadeia de aminoácidos. E aí, ó, pessoal, foi o que eu falei para vocês. O RNA transportador, ele vai se ligar, não é isso? Ele vai se ligar ele vai se ligar ao aminoácido de maneira específica, tá bom? Ele vai se ligar ao aminoácido de maneira específica, tá ok? Então nós temos aqui, ó, as sequências de RNAs que fazem referência a um tipo de aminoácido. Então é importante vocês entenderem que às vezes mais de um tipo de sequência faz referência ao mesmo aminoácido, tá certo? Então, ó, essa aqui, ó, a serina, por exemplo. A serina, ela pode ser identificada por essa sequência, por essa sequência, por essa sequência e por essa sequência, tá certo? Então, se você estiver fazendo a leitura de uma molécula de RNA e você se deparar com qualquer uma dessas sequências aqui, o RNA transportador ele vai ter que trazer que aminoácido? Ele vai trazer a serina, tá certo? Ele vai ter que trazer a serina. A arginina aqui, ó, por exemplo, que é um outro tipo de aminoácido. A arginina, ela é identificada por essa sequência, essa sequência, essa sequência e essa sequência. Então, toda vez que você estiver fazendo a leitura de uma molécula de RNA, toda vez que você estiver fazendo a leitura de uma molécula de RNA, e aí você se deparar com algumas dessas sequências aqui, nós estamos falando de quem? Da arginina, tá certo? Nós estamos falando da arginina. Tá ok? Então, o que é que a gente pode entender? A gente pode entender que existem vários códons, né? Existem várias sequências. Entretanto, essas sequências, elas vão produzir apenas os 20 tipos de aminoácidos. Então, não importa quantas sequências, todas essas sequências, elas vão produzir apenas 20 tipos de aminoácidos. Existem aminoácidos que eles são produzidos por apenas uma única sequência, como é o caso da metionina aqui, ó, por exemplo, a metionina ela é produzida por apenas uma única sequência. Já existem outros aminoácidos que são produzidos por uma grande quantidade de sequências, então, uma grande variedade de sequências. Então, por exemplo, a valina, ela é produzida por qualquer uma dessas sequências aqui, da mesma maneira que a alanina, por exemplo, também ela é produzida por qualquer uma dessas sequências. Independentemente do número de sequências que a gente tenha, no máximo que a gente vai conseguir produzir são os 20 aminoácidos existentes. Esses 20 aminoácidos eles são complexos o bastante para produzir vários tipos de proteínas das mais variadas complexitudes, tá certo? Sem contar que, às vezes, a única inversão de uma única posição de um aminoácido pode trazer uma grande variação na proteína a ser produzida, tá certo? Então, foi o que eu acabei de falar para vocês, ó, 2 ou mais códons podem produzir o mesmo aminoácido, tá certo? E aí, 2 ou mais códons podem produzir o mesmo aminoácido. Entretanto, a gente pode ter, não é isso? Aminoácido que pode ser produzido por apenas um único códon, não é isso? Como é esse exemplo aqui que eu falei para vocês, ó. 2 aminoácidos codificados, eles só podem ser produzidos por códons específicos. Então, existem 2 tipos de aminoácidos que eles só vão poder ser produzidos por códons específicos, que é a metionina e esse outro aqui, que eu esqueci o nome dele, que eu acho que é a tripsina, certo? A tripsina. Então, eu não estou lembrado. Mas esses 2 aminoácidos aqui são os 2 produzidos por apenas um único códon. Eles possuem códons específicos, tá certo? A grande maioria eles são produzidos por 2 ou mais códons, tá ok? E aqui, pessoal, a gente vai dar uma pulada nisso aqui, a gente não a gente vai dar uma pulada nessa parte aqui para a gente chegar na parte final. Essa parte aqui não é interessante para não confundir mais vocês, tá? E aí a gente vai chegar aqui, pessoal, na parte final. É importante lembrar, pessoal, quero que vocês vão voltar aqui na tabela, ó. Presta atenção. Eu falei para vocês que os códons, né, eles vão formar, eles são informações que vão dizer qual tipo de aminoácido ele é formado, né?
Só que o que acontece? Não existe nenhum aminoácido que ele é chamado de fim. Não existe nenhum aminoácido que ele é chamado de fim. Entretanto, nós temos alguns códons aqui que a designação deles é a designação fim, não é isso? O que são esses códons, né? Esses códons, pessoal, eles são utilizados para terminar a produção de proteínas. Então, quando a gente chega em uma determinada sequência, por exemplo, A ou G, essa sequência A ou G, ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que a síntese de proteínas, ela terminou. Então, em vez de você ter a ligação aqui de um outro RNA transportador, quem é que vai chegar é uma proteína de parada, uma proteína que vai finalizar a produção dos aminoácidos, a produção da proteína, na realidade. Então, quando essa proteína aqui chega, essa proteína de parada, ela chega e se instala no aminoácido, ela vai indicar para o aminoácido a seguinte coisa. Ela vai indicar para o ribossomo a seguinte informação. Ribossomo, nós terminamos de produzir a proteína. Então, o que é que você vai fazer? Você vai soltar essa proteína. Então, ele vai soltar essa proteína, ele vai soltar essa cadeia de aminoácidos. E aí, o que é que vai acontecer? Todas as peças elas vão começar a se desligar. Então, essas unidades, esse último RNA transportador, ele vai embora. Essas unidades maior e menor também vão se desligar de quem? Do RNA mensageiro. Elas vão se desligar de quem? Do RNA mensageiro. E aí, essa fita de RNA mensageiro, ela fica livre. E aí, professor, o senhor disse que essas duas partes do ribossomo, elas se desligaram. Então, se elas se desligaram, quer dizer que o ribossomo ele não está mais no seu formato funcional. Ele não está mais produzindo proteínas, não é isso? Ele não está mais produzindo proteínas. Ele pode voltar a se ligar para a produção de uma outra proteína, ou até mesmo da mesma proteína. Ele pode voltar a se ligar a essa fita aqui de RNA e produzir novamente essa mesma proteína, tá certo? Então, vamos só recapitular. Qual é a primeira etapa da síntese de proteínas? A primeira etapa da síntese de proteínas é a ligação do RNA transportador com o aminoácido inicial, certo? E essa aí é a primeira etapa, que é a síntese do aminoácido RNA-T. Por que é aminoácido RNA-T? Porque é a ligação de um aminoácido inicial com o RNA transportador específico, tá certo? RNA transportador específico. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa é a iniciação da produção da proteína. Então, esse aminoácido RNA-T vai se ligar à subunidade menor do ribossomo. E aí, essas duas estruturas agora elas vão se ligar à molécula de RNA mensageiro. E aí, elas vão, quando elas se ligam a essa unidade, quem é que vai chegar? Só retornando aqui. Ó. Então, quando elas se ligam, não é isso? Ó, a essa molécula de RNA mensageiro, elas vão percorrer essa molécula de RNA mensageiro até achar o local de iniciação. Quando elas acham o local de iniciação, quem é que chega para completar o ribossomo? A subunidade maior. E aí, quando você tem a ligação da subunidade maior com a subunidade menor, você tem a formação de quem? Você tem a formação do ribossomo funcional. Certo? E aí, quando é que termina essa etapa de iniciação? Quando você tem a ligação entre os primeiros aminoácidos. Quando você tem a chegada de um outro RNA transportador, trazendo consigo um outro aminoácido. E aí, essa etapa de iniciação, ela encerra quando você tem a ligação de quem? Das primeiras moléculas de aminoácido. Lembrando que essas duas moléculas de aminoácido agora elas vão ficar ligadas a quem? Sempre vão ficar ligadas ao último RNA transportador. Beleza? A terceira fase é a fase de elongação. Então, a subunidade maior ela se desloca e aí ela pede ajuda a uma outra molécula, que é um fator de elongação, e essa outra molécula vai ajudar no deslocamento da subunidade menor, para que essa cavidade ela seja liberada novamente.
E aí, com essa cavidade liberada novamente, nós temos a chegada de um novo RNA transportador, trazendo uma nova molécula de aminoácido e fazendo com que essa cadeia de aminoácidos ela fique cada vez maior. E aí, essa fase de elongação, ela pode ser curta ou pode ser longa, porque depende do tamanho da proteína. Quanto maior a proteína, mais essa fase de elongação ela vai se repetindo, porque novos RNAs transportadores vão chegar trazendo novas moléculas de aminoácidos. Por último, nós temos o processo de parada, não é isso? Então, existem sequências de códons que não são existem sequências de códons que sinalizam o fim da produção da proteína. Então, quando o ribossomo ele verifica essas sequências, ele vai ativar quem? Em vez de chamar um RNA transportador com um novo aminoácido para fazer uma nova ligação, ele vai chamar essa proteína de finalização. E essa proteína de finalização ela vai indicar para o ribossomo que a molécula de proteína está completa e ela pode ser liberada. E todas as outras peças que vão participar desse processo de síntese de proteínas, elas estão agora liberadas desse complexo, né? Elas estão liberadas novamente no citoplasma. E aí nós temos a finalização da síntese de proteínas, beleza? A gente vai ficando por aqui, pessoal. Essa aqui é a parte final da nossa aula de ribossomos. Lembrando que o nosso Tira Dúvida é na próxima quinta-feira, de 7 até as 9, não é isso? Valeu, pessoal!